Então, gente, vamos lá, bom dia, né? Como já falamos, sou a Juliana, ela é a Maria Rita, a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre gravidez na adolescência, né? Vocês estão nessa fase, a gente também se sente um pouquinho nessa fase ainda. E assim, é muito comum, a gente vê muito acontecendo, a gente sabe como é que acontece a gravidez, mas tem alguns pontos específicos que é importante a gente abordar e que é muito legal a gente ter acesso a esse conhecimento para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa se planejar, porque, gente, o conhecimento é poder. E tem coisas, às vezes, que a gente acha que é banal, mas é muito importante. Então, vamos lá. Como ocorre a gravidez? Vocês sabem, né, gente? Mas tem alguns pontos que são importantes. E, assim, se vocês puderem prestar atenção, vai ser bom para vocês, vai servir para vocês não só agora na adolescência, mas a vida toda. Então, a gravidez ela ocorre quando acontece uma relação sexual com penetração e sem proteção, né? Sem camisinha, sem nenhum tipo de método contraceptivo hormonal. E aí vai haver o encontro do espermatozoide com o óvulo, vai haver a fecundação e vai, né, se gerar aquela gestação do bebê e tal. E aí, o que é contracepção? A contracepção vai ser os métodos que a gente vai poder usar para evitar a gravidez e permitir o planejamento familiar, que se vocês não souberem muito bem o que é, a gente vai falar um pouco melhor depois sobre esse planejamento familiar. E aí, eu queria perguntar para vocês, quais são os métodos contraceptivos que vocês conhecem? Tipo assim, camisinha. Boa. Sim. O que mais? DIU. Mais o quê? Pílula dia seguinte. Arrasou. Barbarizaram. Então, gente, além desses que vocês falaram, são esses os métodos contraceptivos que a gente tem disponíveis. Não. A gente tem o DIU, tem o preservativo masculino, que é a camisinha, né, normal que a gente conhece. Tem os anticoncepcionais em comprimidos, tem a pílula do dia seguinte, tem os anticoncepcionais injetáveis também, tem aquele adesivo também que o pessoal falou nas outras turmas, tem o Implanon, tem as pílulas do dia seguinte, né? E assim, o menino falou na turma anterior que é a vasectomia, que também pode ser considerado um método contraceptivo, né? E aí, enfim, todos esses aqui. E aí, coisas importantes pra gente falar sobre esses métodos. Sobre a camisinha, as meninas vão falar um pouco melhor depois, como usar, como armazenar, né, sobre o tamanho, enfim, e a gente vai falar isso depois. Mas aqui eu quero falar pra vocês sobre a pílula do dia seguinte. Todo mundo conhece, né? Então, a pílula do dia seguinte, ela é um método eficaz, né, tipo assim, como todos os outros, só que ela tem algumas questões que tornam ela um pouco mais perigosa, um pouco mais plausível de ser usada da forma errada. Porque, o primeiro de tudo, uma pílula do dia seguinte dessa tem a mesma quantidade de hormônio que uma cartelinha dessa que a gente usa o mês inteiro. Então, assim, imagina a bomba de hormônio que você está tomando de uma vez só. E aí, por essa razão, ela não pode ser tomada mais de 2 vezes por ano. Então, assim, só em caso de último caso, sim, usem ela. Só que tem uma outra questão também. O mecanismo de ação da pílula do dia seguinte é que ela vai inibir que você ovule. Então, se você já ovulou, aquele óvulo já está ali no seu útero, e você tomou a pílula do dia seguinte, você vai estar tomando à toa, porque ela não vai funcionar. Porque, assim, a mulher, ela ovula mais ou menos ali 14 dias após o último dia de menstruação. Então, se você tomou antes disso, ele vai te proteger porque você não vai ovular e aí não vai ter com que o espermatozoide se encontrar, ele vai morrer e tudo certo. Mas se você já tiver ovulado, não vai adiantar de muita coisa. E outra coisa que eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acham, se vocês me dizem que sim ou se vocês me dizem que não. Ter relação sem proteção, né, com ejaculação, então, sei lá, dentro, estando menstruada, engravida ou não engravida? Boa, engravida. Exatamente. Por que engravida? A gente tem algumas questões que são importantes. Primeiro, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles ficam viáveis ainda por um tempo, né, ali no útero. Então, o espermatozoide fica ali de mais ou menos 3 a 5 dias e o óvulo também, mais ou menos isso, né? Então, assim, eu tô menstruada, eu só vou ovular depois e aí vou fazer sem camisinha. Aquele óvulo do outro ciclo que você liberou, ele ainda pode estar viável. Então, assim, ainda pode sim acontecer a gravidez. E outra coisa, vocês acham que tem como engravidar, você tá lá numa relação
e aí o cara não ejaculou ainda, tem como engravidar? Tem. Sim, tem como engravidar porque os espermatozoides... Porque os espermatozoides, eles podem ser liberados antes da ejaculação propriamente dita. Então, o líquido pré-ejaculatório, aquela coisa que fica molhadinho, sabe? Também pode acontecer a gravidez, principalmente se você for ter relação mais de uma vez e o cara não tiver feito xixi entre as relações, aquele espermatozoide pode ficar ali, enfim. Então, assim, gente... Temos todos esses métodos, a gente vai falar, né, um pouco melhor que todos eles estão disponíveis para vocês pelo SUS, né, tanto o Implanon, o DIU, as camisinhas, né, é mais comum as pessoas saber, e vocês podem pegar aqui com a gente também à vontade. Todos eles estão. Esqueci de falar. Todos eles estão, mas assim, na dúvida, para não acontecer nenhum erro, usem a camisinha, porque a camisinha ela é importante porque ela vai não só evitar a gravidez, mas ela vai prevenir vocês das infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, poxa, não conheço a pessoa, é a primeira vez que eu tô tendo relação, camisinha. Mesmo que você tome anticoncepcional ou qualquer método hormonal, usem camisinha para vocês se prevenirem das STs. A gente vai falar mais sobre elas. Mas, assim, gente, é muito importante. Curtam a vida, aproveitem esse momento, mas com responsabilidade, gente. Né? É importante para que vocês possam... Tudo acontecer no seu tempo, a gente vai falar melhor disso, mas assim, se cuidem, sejam responsáveis, não deixem de viver as experiências de vocês, mas vivam com responsabilidade. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de contracepção, sobre relação sexual, alguma coisa assim? Então vamos! Vamos para o planejamento familiar. Vamos lá. Gente, então eu sou a Maria Rita. O planejamento familiar basicamente é um direito que vocês têm de escolherem se vocês querem ter filhos, quando vocês querem ter esses filhos e quantos filhos vão ser. Então vocês têm direito tanto de ter informação sobre isso, quanto de ter acesso aos métodos contraceptivos. Aí vamos lá. Quais que vocês acham que são os possíveis impactos de uma gravidez na adolescência? Quero ouvir de vocês. Isso. Mais o quê? Condição financeira também. Mais o quê? Também. Oi? Sim, muito. Vocês estão muito bem, gente. Mas basicamente é isso. A evasão escolar é um problema muito sério que a gente tem em relação à gravidez na adolescência. Também tem a questão de você precisar financeiramente do seu parceiro ou da sua família. Você também ter uma adultização precoce. Você não vive a sua adolescência de verdade. Você acaba tendo que abandonar sua adolescência para viver uma vida adulta para cuidar de uma criança. Que, na verdade, a criança, teoricamente, ainda seria você. Então, você tem essa adultização precoce. Também temos a questão que, como as meninas falaram, nosso corpo ainda está em formação na adolescência. Então, assim, a gente tem uma gravidez de muito mais risco à nossa saúde na adolescência do que na vida adulta. Automaticamente, quando você engravida adolescente, sua gravidez é de risco. Porque seu corpo ainda não está 100% preparado para gestar uma criança. Então, assim, gente, tem que ter muitas observações. Muitos cuidados em relação a isso. Porém, a gente conversa com vocês porque isso acontece. Inclusive, a gente viu na outra turma que já tinham casos de gravidez na adolescência aqui na escola mesmo. Então, assim, aconteceu. Tentei fazer com que não acontecesse, beleza, mas aconteceu. Eu vou gritar, eu vou surtar, vou me jogar no prédio, não sei o quê. Gente, não, pelo amor de Deus. Vocês têm apoio, vocês têm ajuda. E assim, como vocês são adolescentes, tem coisas muito importantes que a gente precisa conversar com vocês. A primeira delas, uma relação sexual entre um menor de 14 anos com um maior de 18 é automaticamente considerada estupro, mesmo com o consentimento do menor. Porque é uma pessoa considerada muito vulnerável. Então, se vocês forem menores de 14 anos, tomem cuidado. E se vocês forem maiores de 18, cuidado também para vocês não serem presos, né, gente? Não vão dar bobeira por aí. Aí também, caso a gestação tenha vindo de um abuso ou violência sexual, denunciem. Vocês podem ligar para 180. Peçam ajuda. Vocês não estão sozinhos em caso nenhum, muito menos num caso desses. Então, assim, procurem ajuda da polícia, procurem ajuda no posto de saúde, procurem ajuda em casa. Infelizmente, às vezes a violência sexual ela acontece dentro da própria família. E se vocês não tiverem esse apoio dentro de casa, a ter com quem conversar, a ter com quem falar dentro de casa como ajuda, procurem aqui na escola, falem com o professor, falem com o diretor, podem falar com a gente também, podem falar no postinho com o enfermeiro, nós sempre. Então, assim, mas não passem por isso sozinhos. Vocês não precisam passar por isso sozinhos. Aí, vamos lá.
falando mais sobre rede de ajuda. Como eu falei, vocês têm como rede de ajuda a família de vocês, os vizinhos. E assim, se colocando um pouco agora no lugar de fora. Como se você não estivesse vivendo essa gravidez na adolescência. Como se você fosse a pessoa que tá vendo outra pessoa engravidando. Sejam rede de apoio. Ao invés de vocês fazerem piadinha, ao invés de vocês ficarem de... Sejam rede de apoio, ajudem, estejam ali do lado, mesmo que você não seja muito próximo da pessoa. Mostre que você se importa com ela. Porque é um momento difícil. Vocês mesmos falaram que tem impactos muito significativos na vida da pessoa. Então sejam ajuda. Sejam essa rede que a pessoa se sinta acolhida. Para que seja um momento mais fácil para ela. E não seja tão pesado quanto, né, geralmente é. Aí, além dessa rede de apoio, nós temos o nosso queridíssimo, maravilhoso, digníssimo SUS. Que faz tudo, gente. Ele faz tudo, tudo, tudo. Uma coisa que o SUS oferece para vocês gratuitamente é o atendimento pré-natal, que são as consultas de pré-natal, que é basicamente a gestante ter que ir regularmente para ver, para ver como está o desenvolvimento dela, como está o desenvolvimento do bebê, como é que está a saúde dos dois. E quem faz isso, gente, é nós da enfermagem. Nós somos, é porque todo mundo pensa primeiro no médico, mas nós somos a linha de frente com isso. Aí caso seja um pré-natal de risco, a gestante esteja algum risco, ou o bebê, aí sim a gente encaminha para o médico. Mas geralmente vocês vão ver a gente lá. Outra coisa que o SUS oferece, apoio psicológico e social, que foi uma questão que vocês levantaram também, sobre essa questão psicológica na gravidez. O SUS também assegura para vocês um parto seguro e atendimento ao recém-nascido. Porque depois que o neném nasce, ele precisa voltar para fazer consultas de rotina, para ver como é que tá o desenvolvimento, se ele tá ganhando peso, se ele tá crescendo direitinho, como é que ele tá fazendo cocô, como é que ele tá fazendo xixi. Então essas consultas são muito importantes. E além disso, o planejamento familiar, que eu conversei com vocês, que assim, você tem acesso aos métodos contraceptivos, gente, todos os métodos que a gente falou, todos eles vocês conseguem de graça pelo SUS. Então, vocês querem botar DIU? Coloca o DIU de graça. Vocês querem colocar o implante? Coloca de graça. Camisinha, tem a rodo de graça, tanto a interna quanto a masculina. Então, assim, usem e abusem do SUS, gente, porque ele é maravilhoso. E a gente colocou pra vocês uma policlínica de referência, que é a Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor Marte, que é aqui perto. Então, todos esses atendimentos que vocês precisarem, vocês podem ter lá pra ter essa referência pra vocês. Meu Deus. E amiga, deixa eu só ir falando. Vou aqui. Deixa eu só ir falando uma coisa. Sobre. Que o professor falou, né? Vocês, mesmo sendo menores de idade, vocês têm o direito de serem atendidos sem o maior, né? E aí vocês vão chegar lá na policlínica, na unidade de saúde, vocês vão receber o apoio da equipe de enfermagem, mas vocês têm acesso a essa questão. Então, por exemplo, eu engravidei, ou então eu tô suspeitando que eu tô com algum IST e eu quero ir até o posto pra fazer, mas a minha mãe não pode comigo, ou então a minha mãe não pode saber que eu tô doente, que eu tô grávida. Se você não quiser ir sozinha, chama uma amiga, chega lá, né, na recepção, explica essa situação que eles vão te dar todo o suporte. Até essa questão dos métodos contraceptivos, né, pra vocês terem acesso pelo SUS. Cheguem no postinho, vão até a recepção, se informem direitinho como funciona. Mas, gente, não deixem de ir pela vergonha, por constrangimento. Gente, saúde é importante e, assim, melhor do que você ficar doente, ficar grávida e não ter o acompanhamento certo, é você fazer tudo certinho. Você tá sendo mais responsável, mais inteligente, mais legal você procurando ajuda do que você fazendo tudo sozinha ou sozinho porque você tá com medo, porque você tá com vergonha, porque você, o que vão pensar de mim? Então, assim, gente, a gente, né, como aqui pra falar com vocês, e a equipe no posto, a equipe na policlínica, é forma de empoderar vocês, de dar vocês o direito de vocês viverem uma vida plena e de vocês terem o direito a todos os acessos, todas as coisas. Porque assim, gente, o SUS é pra todo mundo. Então, não tenham vergonha, não fiquem constrangidos de forma alguma. E se vocês forem constrangidos por algum profissional, de alguma forma, vocês também têm o direito de denunciar e de serem tratados bem. Porque isso é direito não só de vocês, mas de todo mundo. É isso.